Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu vou fazer junto com você o replante de algumas plantas aqui de casa que está precisando. Vou começar então plantando o Ficus altissima. Eu já mostrei como foi o processo de geração dessas mudas pela hidrocultura, já mostrei também como foi o crescimento delas na atualização e decidi fazer 2 vasos bem grandes de Ficus altissima. Então eu vou plantar 4 mudas em cada, vai ficar bem lindo quando elas crescerem e vai ficar um vaso bem grande e bem elegante. Além disso, também vou replantar uma amaranta tricolor e uma muda de alocasia macrorrhiza que estão precisando de vaso maior e vou mostrar todo esse processo para você ao longo desse vídeo. Eu espero que você goste, que você se divirta. Não esqueça de me contar o que você achou desse vídeo. Além disso, curta o vídeo, se inscreva no canal e também fique por dentro dos próximos vídeos, porque sempre tem muita novidade para você aqui no meu canal. Antes de começar, vou te mostrar como está o Ficus altissima, que eu fiz a poda radical aqui no meu canal. Eu deixei essa planta basicamente sem nenhuma folha, com algumas folhas apenas. E olha só como ela está agora, gente. Cresceu bastante, está muito vistosa e toda revestida já, então é uma planta super linda que vale muito a pena, né, a gente refazer a poda, porque aí a gente vai controlando o crescimento da poda e dando formato para a planta. Então olha só como ela está tão linda e tão exuberante. E é essa planta, né, que eu vou plantar as mudinhas dela ali no vaso, então vamos logo para os replantes. Vou começar então o plantio das mudas de Ficus altissima. Eu já mostrei para vocês como foi o processo tanto da poda da planta, né, e também da geração dessas mudas na hidrocultura. Caso você queira assistir, vou deixar esses vídeos na tela final e também na descrição do vídeo para que você acesse e assista assim que acabar esse vídeo. Então, o processo, né, do plantio dessas mudas todas juntinhas da forma que eu vou fazer é uma escolha pessoal. Às vezes não há necessidade de fazer isso, mas você pode fazer caso você queira. Então, se você está gerando mudas dessas plantas por aí, estacas de ficus assim como essas, você pode fazer esse mesmo processo com todos os ficus, eles aceitam muito bem isso. E outras plantas de caule lenhoso, desde que você entenda, né, e conheça a planta que você vai fazer isso, mas funciona basicamente com muitas outras plantas de caule lenhoso. Você pode repetir essa mesma técnica de plantio que eu vou fazer aqui, mas você também pode deixar, né, elas individuais e plantar em vasos maiores de uma forma individual, porque aí é uma escolha pessoal, você faz da maneira que você achar melhor ou que quiser, né, de acordo com o seu desejo. E aí é ideal que a gente espere elas estarem minimamente desenvolvidas, né, com um pedaço de tronco, de galho e algumas folhinhas para fazer esse replante delas todas juntinhas, porque a gente, né, aí facilita pra gente cuidar, né, e também para elas já continuarem crescendo, porque se a gente fizer com elas muito pequenininhas, às vezes pode atrapalhar um pouquinho, tá? E também é fundamental que a gente espere para que a planta, né, para que essa muda esteja bastante enraizada. Quanto mais enraizado no fundo do vaso, melhor para fazer o replante, porque a planta sente menos, sabe? Então, ó, por isso que eu gosto de usar os potes transparentes para plantar, porque eu consigo observar o crescimento das raízes. Então, isso é bem legal e ajuda muito nesse sentido. E vou mostrar então como é que eu vou fazer tudo isso. Vou usar para fazer o plantio dessas 4 mudas um vaso com 30 centímetros de diâmetro, que é de uma ponta até outra. É importante que ele tenha muitos furos embaixo, porque precisa ter um bom escoamento de água. Ficus não gosta de ficar com raiz encharcada, tá? E aqui também já fiz camada de drenagem com argila expandida. Caso você não tenha argila expandida, pode usar isopor picado, que você reaproveita das embalagens que você compra. Pode usar pedras, tudo funciona. E aí em seguida a gente vem com um tecido, pode ser TNT, como eu estou usando aqui. Pode ser Perfex de cozinha, pode ser outros tecidos ou até mesmo uma folha de jornal ou de outro papel, que a intenção aqui é apenas fazer uma barreira para que o substrato não desça, né, para fazer uma camada mesmo. Então, qualquer coisa funciona, porque com o tempo, com poucos meses, né, as estacas de ficus elas enraizam rápido, então elas vão tomar conta de todo o substrato. E aí a função, né, da camada de drenagem ou da manta aqui já terá sido cumprida com eficiência. E para fazer também o plantio, eu vou utilizar substrato. Peguei um pouco de substrato do quintal, é uma terra vegetal rica em matéria orgânica, tem muitas folhas que caem, então forma um bom composto para a gente fazer plantio. Além disso, vou misturar aqui no substrato pronto, no substrato do quintal, um substrato pronto comprado em floricultura,
que tem essa granulação, tá vendo? É uma mistura de fibra de coco com algumas cascas também, um pouco de turfa. E esse aqui particularmente é um substrato que já vem adubado com NPK 10-10-10, então é muito bom e facilita o crescimento das estacas, né? E aí eu vou colocar aqui nesse vaso para fazer a mistura. Coloco uma quantidade, mais ou menos, eu vou usar metade da terra do quintal com mais metade desse substrato comprado em floricultura. Vai ser mais ou menos essa proporção que eu estou usando aqui para fazer esse plantio. Aí eu misturo isso aqui para ele ficar bem incorporado. Ó, então já misturei, tá tudo bem homogêneo, fica um substrato muito bom, bem soltinho, bem aerado. É importante usar um substrato, né, bem aerado e bem poroso para plantar essas plantas, principalmente ficus, porque ficus não gosta de ter raízes encharcadas, então use um bom substrato para isso, como eu sempre falo. Vou usar também no plantio das minhas mudas e acrescentar no substrato vermiculita. Você já conhece a vermiculita? A vermiculita basicamente é um mineral extraído de rochas e ela é neutra, ela não tem nenhum nutriente e ela é ótima para ajudar no plantio de diversas plantas. Por quê? Porque ela deixa o substrato mais poroso, mais aerado, ela não deixa que ele se compacte, ela é um mineral e ela é super levinha, gente, ela não é pesada, sabe? Ela é como se fosse uma areia e parecem floquinhos de isopor, é super leve mesmo e vale muito a pena acrescentar no substrato caso você tenha. E aí ela deixa o substrato muito bom, sabe? Controlar a acidez do solo, então vale muito a pena. E não tem uma quantidade muito certa, sabe? Vai colocando e aí você mistura para incorporar a vermiculita no seu substrato. O ideal é que fiquem parecendo floquinhos de neve, sabe? Então você precisa conseguir visualizar a vermiculita, sabe? Dessa forma, tá vendo? Né, alguns floquinhos de neve em meio a esse substrato. E aí vai misturando para incorporar, né, em toda a terra. E agora então já vou começar o plantio. Tenho aqui o meu vaso. Vou começar colocando o substrato. E aí, ó, vou jogando tranquilamente, sem apertar, de uma forma bem leve e bem aerada. Vou aproveitar para misturar esse resto aqui, porque não estava bem misturado, porque como é muito, né? Ó, então continuo colocando até uma altura, né, que eu vou poder colocar as minhas mudas. Então, vem até mais ou menos uma distância, e aí você calcula, né, de acordo com o tamanho das suas mudas, né, onde elas vão ficar. Lembrando de não colocar até em cima, né, deixar um espaço também para poder fazer regas abundantes. E agora, gente, eu vou tirar as minhas mudas do vaso. Vamos ver como vai sair, hein? Também é uma surpresa, porque eu ainda não replantei nenhuma. Ó, tá vendo? Perfeito, saiu certinho. Olhem só o sistema radicular dessa planta, que maravilha. Então, já está bem enraizado, perfeito para eu fazer o replante, vejam só. Bastante raízes, tá vendo? Ele enraiza de uma forma bem eficiente, muito legal. Então, o que eu faço aqui, eu vou calcular, né? E vou colocar elas bem no cantinho, para que cada uma cresça para um lado. E aqui eu vou colocar 4, né? Então, vai observando e colocando. Vou colocar mais um pouco de substrato aqui no vaso, para me dar mais uma altura aqui nesse vaso, para elas não ficarem muito baixas também, né? E aí eu coloco, tá vendo? E aí agora, né, então eu coloquei inclusive com a muda, né, com a estaca para fora. É importante, porque aí ela vai crescer, né, para fora, e isso é que vai formar um vaso bem cheio. Essa, na verdade, é a técnica, né, desse plantio. Ó, mais uma, dá uma apertadinha e faz um leve que ela se solta do vaso. Vejam só, mais uma com enraizamento perfeito, muito bom, muito legal, gente, tô adorando. Tô muito feliz com essas propagações também. E aí, vai colocando elas bem juntinhas, né? E aí, vai virando o vaso, ó. Agora eu vou tirar mais uma. Aperto um pouquinho. E solta. Tá vendo? Mais um enraizamento perfeito. Olha que legal, gente. Eu tô adorando de verdade. Muito feliz.
E aí vai colocando com as mudas para fora sempre. Porque aí elas vão crescer, né, para a direção de fora. E é isso que vai formar, né, esse vaso bem elegante, bem lindo. E essa aqui também cresceu bastante, tá vendo? Essa muda, ela tá bem linda. E aí eu aperto e empurro para a muda se soltar. Tá vendo? Mais um enraizamento muito bom, muito legal. E coloco aqui no canto do vaso. E aí elas têm que ficar mais ou menos uma para cada ladinho, se precisar vir alguma mais um pouquinho. E aí você tem que formar, né, fazer com que elas fiquem uma para cada direção. E é isso que vai dar esse charme, né, esse toque no seu vaso. Aqui, por exemplo, ó, eu vou querer que essa fique mais virada para fora, tá vendo? Para que ela possa ficar mais na lateral como as outras. Então o que eu faço, né, como ela está mais em pezinha, eu vou virar o torrão da planta e aí eu coloco ela dessa maneira, tá vendo? Que ela vai crescer mais, né, virada para o lado. Então é basicamente isso que a gente faz. E agora eu completo com o restante do substrato que eu já tinha preparado. Gente, eu tô adorando fazer esse replante junto com vocês. Que delícia, eu tô muito feliz. Se você gosta de replantar, conta aí pra mim nos comentários, vamos conversar. Você está tentando fazer propagações dessa planta, de ficus ou de outras plantas? Conta pra mim também. E saiba que esse mesmo processo que eu faço com as propagações funciona para diversas outras plantas de caule lenhoso, dracena, sabe? Então você pode fazer isso com muitas outras plantas e inclusive essa mesma técnica de plantio que eu estou fazendo com você aqui nesse momento. Então isso funciona para muitas outras espécies e fica muito legal. Inclusive crótons, sabe? Funciona de uma forma muito bacana. E aí, não aperta o substrato muito, dá umas batidinhas na lateral do vaso, porque aí ele se organiza e você não precisa apertar, né? Porque é bom que ele fique bem aerado mesmo e favoreça o crescimento das raízes dessa muda. Deixa também sempre um espaço do vaso sem substrato, né? Aqui, esses 2 dedos, né? Que a própria medida aqui do vaso já é suficiente, né? Para fazer regas abundantes. Então é assim que a gente faz esse plantio desse vaso. Tá bem legal, tô ficando muito feliz de fazer isso. E olha só, já se tem um formato, né, mais ou menos feito. Em seguida, a gente plantou, né, vamos regar a nossa planta em abundância. Aqui eu tô molhando com pulverizador, mas depois eu também vou molhar com mais água, com regador, porque precisa ser regas abundantes, tem que molhar com bastante água e manter sempre úmido. Também preciso fazer adubação, né, para que as plantas consigam crescer de uma forma eficiente. E você pode usar adubo, né, NPK 10-10-10 ou adubos orgânicos que vão ajudar muito no crescimento dessas plantas. E agora então vamos para o próximo vaso que eu vou fazer dessa forma. Já estou aqui então com os outros materiais para fazer o outro replante. Vou usar também um vaso grande. Esse aqui é um pote para mudas, né, que normalmente as mudas vêm comercializadas nele. Também tem 30 centímetros de diâmetro, né, de boca. Coloquei também argila expandida no fundo para fazer drenagem. Pode usar outros materiais. Em seguida venho com o tecido, né, que aqui no caso eu estou usando TNT. E também já peguei mais um pouco de terra do quintal e vou misturar com mais substrato pronto para fazer a minha mistura de plantio. Ó. Então, é mais ou menos 50% da terra do quintal com 50% do substrato pronto que eu uso. Essa mistura que eu faço por aqui. E agora eu vou misturando isso aqui para ficar bem incorporado. Vou colocar mais um pouquinho de terra do quintal, porque o substrato agora foi pouco, tá? Eu achei que ia faltar para esse replante. Então, tô colocando mais. Coloco mais um pouco do substrato. Misturo. E mais uma vez vou usar vermiculita. É uma quantidade suficiente. Mistura, incorpora isso bem. Pronto, já bem homogêneo. E agora eu coloco no meu vaso. Então, ó, vamos lá. Começo colocando. Vai de acordo, né, com o tamanho do seu vaso mesmo.
Vou colocar, virar aqui assim para facilitar. Esse vaso aqui é um pouco maior que o anterior, tá vendo? Então ele também demanda mais substrato. E aí vai colocando. E aí, agora venho com as mudas. Tenho aqui mais mudas de ficus altíssima. Essas aqui estão menores que as anteriores, mas também já é suficiente para plantar, porque elas já estão enraizadas, ó. Então eu seguro, aperto, empurro o fundo um pouquinho e elas se soltam. Tá vendo? Aqui também tem menos raízes um pouco, mas também já são raízes suficientemente crescidas e desenvolvidas para eu plantar. Vou colocar mais um pouco de substrato. Achei que eu tirei muito também. Ó, então, na verdade, eu vou colocar mais. Acho que tá bem pouco. Tá sobrando muito espaço em cima do vaso. Então, faço assim e venho com as mudas, ó, colocando cada uma para um lado. E agora eu retiro mais uma, tá vendo? Essa também cresceu para lateral. Essa aqui tá super enraizada, já vou mostrar melhor. As raízes começam a sair até para fora, pelo fundo do vaso. Às vezes até gruda um pouco. Olha, tá vendo? Então, ó, uma raiz enorme, gente. E elas vão se enovelando no fundo do vaso, tá vendo? E é isso que acontece, bastante raízes, ó. Então, é isso que vai acontecer aqui nesse caso também com essas mudas plantadas todas juntas, né? Elas vão enovelar as suas raízes, então vai uma enrolando-se na outra e assim elas vão crescer, né, de uma forma satisfatória. Vou tirar mais essa. Essa também tá bem enraizada, olha só a quantidade de raízes, né? Bastante. Então, coloco viradinha para o lado. Aí eu tento deixar mais ou menos essas duas na mesma direção e as duas de cá na mesma direção. Então, ó, eu vou calculando mais ou menos, né, de acordo com o tamanho das mudas. E por fim, a última estaca. Vamos lá. Faço um leve e ela se solta. Todos os potinhos que sobraram a gente guarda para plantar de novo depois, né? A gente vai reaproveitando todos os materiais. E aqui, então, eu coloco essa também nesse cantinho, virada para fora, mais ou menos na mesma direção dessa. Então, elas ficam, né, em direções opostas, mas também similares. Então, agora eu vou fazer mais substrato para completar o vaso. E esse substrato que sobrar aqui eu também vou usar para replantar a amaranta e a alocasia macrorrhiza. Então agora, eu simplesmente completo esse vaso com substrato. Não precisa apertar, não precisa compactar. É preferível que ele fique mais solto, né, mais aerado, porque é isso que favorece o crescimento das raízes. Então, basicamente assim a gente vai finalizando esse plantio. Só mais um pouquinho. Dá uma ajustadinha assim, roda o vaso um pouquinho, que o substrato, né, se organiza, fica em todos os lugares, preenche todos os espaços. Então assim, finalizo esse plantio também. Aqui também é importante regar, tá? De maneira abundante. Então, molha todas as mudas com bastante água e mantenha o substrato aqui desse vaso sempre bem úmido, sem encharcar, porque a umidade é importante para o crescimento dessas mudas. Agora então vamos para o replante da alocasia macrorrhiza, ou alocasia orelha de elefante, como é conhecida popularmente. Essa planta que tem folhas grandonas, elas crescem cada vez mais, ela também vai gerando um tronco que vai se alongando, né? Ela sempre gera novas folhas, tem um crescimento bem rápido, eu gosto dessa planta bastante. Ela não está em um vaso tão grande, tá vendo? Não precisa, porque ela consegue sobreviver em um vaso relativamente pequeno. E é uma planta que gera muitas mudas, tá vendo? Então vale super a pena. E agora vamos fazer o replante de uma muda menor que eu tenho ali, que está precisando de um vaso um pouco maior. Vem comigo. Essa é a minha muda de alocasia macrorrhiza que eu vou fazer o replante.
Essa aqui foi retirada da planta mãe, daquela muda grandona que eu já mostrei. E, gente, ela cresceu muito rápido. Ela tinha essa muda apenas, agora já gerou essa e está vindo um novo brotinho aqui. Então, é uma planta de crescimento rápido, tá? Ela está em um vaso super pequeno, meu cachorro ainda mordeu isso aqui. Então, eu vou replantar em um vaso maior. Olha só, não vou usar um vaso tão diferente assim de tamanho. E decidi não fazer camada de drenagem dessa vez. Por quê? Porque não acho necessário. O vaso tem muitos furos e eu já estou acostumado a cultivar essa planta. Para mim, não vejo necessidade de usar mais argila expandida para fazer isso. Então, ó, aqui tem muitos furos e também eu sei que não vai acumular água nem correr o risco de apodrecer raízes por causa do local que eu vou cultivar essa planta também. Para mim funciona muito bem, mas caso você queira, fique à vontade para fazer a camada de drenagem, né? Como eu fiz nos outros vasos anteriores com argila expandida, ou com isopor, ou com pedrinhas, ou outros materiais. Mas aqui eu vou colocar somente o substrato, que é a mesma mistura que eu já fiz anteriormente para o plantio das mudas de ficus altíssima, que é metade de terra do quintal com o substrato pronto e também a vermiculita. Vou colocar aqui no fundo do vaso. Talvez quando a gente coloca o substrato seco assim no fundo do vaso, sem camada de drenagem, saia um pouquinho mesmo pelo fundo. Por quê? Porque ele está seco, é normal. Mas quando a gente molha, fazer uma rega abundante na planta, ele vai, né, ficar mais úmido e ele fica mais juntinho e não vai ficar saindo tanto do vaso. Então isso aqui é apenas no início, sabe? Depois fica tudo certo. Ó, já coloquei então mais ou menos até a metade. Vou retirar a minha planta do vaso onde ela está. Essa planta também não tem muitas raízes, tá? Então não precisa se preocupar com vasos tão grandes para ela. Então eu aperto nas laterais e puxo um pouquinho. Quero tentar tirar o torrão inteiro, gente. Ah, consegui. Ó, então, ó, olha só, também tem bastante raízes, mas não são muitas, tá vendo? Elas são finas e não são tantas raízes assim. E aí eu coloco nesse novo substrato, né? Organizo ele aqui para ficar bem certinho e vou completar, finalizando, né, o vaso com mais substrato. Ai, gente, esse substrato que eu fiz tá tão bom, tá tão soltinho, é tão gostoso, é satisfatório mexer com isso, viu? Nossa, eu tô gostando. E aqui, então, ó, basicamente é isso. Não precisa colocar tanto também, porque é bom deixar um espaço, né, para fazer regas abundantes. E plantou, pode regar a sua planta também de maneira bem abundante, mantendo a umidade, que ela vai crescer de uma forma bem rápida. Ela cresce bastante, gente, eu adoro essa planta. Então, já finalizei o plantio da macrorrhiza e agora vamos para o plantio da amaranta tricolor. E agora eu vou fazer o replante da mudinha que eu gerei dessa amaranta tricolor, que é bem linda, eu adoro essa planta, já tenho ela há algum tempo, já apresentei essa planta aqui no canal pra vocês. E também, se você quer assistir o vídeo que eu apresentei ela aqui no canal, vou deixar ele no cards e também na tela final para que você assista assim que acabar esse vídeo. Então a minha amaranta tricolor é essa planta aqui, ela tá bem linda, ela está crescendo bem rápido, sabe, tô gostando bastante. E está uma planta bem desenvolvida, ela é super linda e tem essas cores, né, ela é toda mesclada. E a parte do verso é arroxeada, assim como eu mostro lá no vídeo da apresentação dessa planta. E agora vamos para o replante da mudinha também. Então essa é a mudinha da minha amaranta tricolor que eu gerei a partir da minha planta. E, gente, eu tô tão feliz com essa muda. Por quê? Porque eu tirei um pedaço do galho da planta. Quando eu removi a muda, né, esse galho lateral para fazer a nova muda, ela veio sem nenhuma raiz. O que aconteceu? Eu fiquei com medo de não gerar uma nova planta. Mas o que eu fiz foi colocar nesse potinho com substrato. E aí eu deixei ela num local bem iluminado. E aí ela foi crescendo, gente. Demorou bastante. Eu achei que nada ia acontecer. Mas depois de um tempo, já tem vários meses, ela gerou uma folhinha, que foi essa folha aqui, tá vendo? Ela nem cresceu tanto, ela estava inicialmente apenas com essa e essa. Depois ela gerou essa e essa aqui é mais nova. E também já gerou um outro brotinho lateral que está com essa folhinha pequena. Então é uma planta, nossa, valeu super a pena. Eu gostei da experiência, então, da muda ter dado certo. E ela já está com várias raizinhas aqui no fundo, tá vendo? E é por isso que eu decidi plantar, né, replantar em um vaso um pouco maior, mas também não é tão diferente, já é suficiente para ela crescer por mais algum tempo. Também não vou fazer camada de drenagem com argila expandida, mas caso você queira fazer aí, pode fazer, tá tudo certo. Vou colocar então o substrato aqui no fundo do vaso.
vou retirar a minha muda do potinho onde ela está. Eu molhei ela hoje, gente, então vou ter um pouquinho de dificuldade de tirar, ó. Tá bem molinho, sabe? Tá molhado porque eu reguei mesmo. Então, olha só, as raízes da maranta tricolor. Que coisa fofa, né? Então, coloco aqui e completo, finalizando com o substrato. Eu faço uma bagunça nessa mesa, gente. Então, ó, também completei, tá bom? Deixa a muda mais ou menos firminha, mas não aperta o substrato, que ela gosta de um substrato aerado. E tá tudo certo, agora é só regar também. E a planta vai poder crescer mais rápido agora. Vai ser bem maravilhosa. Eu adoro amaranta tricolor. Quem gosta dessa planta, conta pra mim nos comentários. Então assim, eu finalizei esse plantio também. E assim então finalizo esse vídeo sobre os replantes e sobre essa técnica de plantar várias mudas juntas para se formar um vaso bem cheio e bem elegante de ficus, que também funciona para muitas outras plantas, principalmente aquelas de caule lenhoso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de curtir o meu vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva para mim aqui nos comentários. Se inscreva também no meu canal. Me siga no Instagram, que está aqui na tela do vídeo para você e também na descrição. Um abraço e até a próxima!